Bem-vindos ao meu canal, Servo de Jesus, o canal que mostra o verdadeiro nome de Deus, o seu carácter, e que mostra também as obras sem frutas das trevas. Hoje o tópico é a obra-prima de Satanás, que é a besta, o anticristo, o chifre pequeno. Hoje vou mostrar aqui claramente, para quem quer ver a verdade, quem é a besta do Apocalipse 13. São 11 profecias bíblicas que mostram quem é esse poder. E vamos começar aqui em João 14:29, onde Jesus diz: "Digo isto agora, antes que estas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam." É um facto que a maior parte das pessoas só acreditam depois das coisas acontecerem. O velho ditado popular, só acredito quando ver, tem sido usado vezes sem conta. Bem, esteja preparado para ver, na realidade, aqui e agora. Mas antes de fazê-lo, algumas regras fundamentais têm que ser postas. A Bíblia claramente afirma que, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1:20. Então, como cristãos, é-nos dito para nunca darmos a nossa opinião acerca do significado dos símbolos proféticos. Temos que permitir que a palavra de Deus defina os símbolos só por ela. As nossas interpretações privadas não valem nada. Existem 404 versos no livro do Apocalipse. Desses 404 versos do Apocalipse, 278 desses têm neles o grosso da mensagem profética desse livro. Você sabia que desses 278 versos, todos podem ser encontrados noutros livros da Bíblia? Em outras palavras, a Bíblia define-se a si mesmo perfeitamente. Nunca podemos deixar que outra pessoa nos dê a sua opinião ou a sua interpretação acerca do significado das profecias bíblicas. Temos que deixar que a Bíblia se defina a ela própria. De facto, isso foi como Jesus ensinou a verdade bíblica quando ele nos visitou há 2000 anos atrás. E é assim também que se pode identificar os falsos profetas e falsos professores. Ouçam o que eles têm para dizer, depois abram a Bíblia e vejam se na realidade encaixa no que a Bíblia tem para dizer em relação a algum símbolo em profecia. Peter Stoner afirma no seu livro A Ciência Fala que se houvesse só 8 profecias em todo o livro da Bíblia, haveria só uma em 100 quadrilhões de chances que qualquer um homem conseguisse realizar essas 8 profecias. Ele depois faz uma ilustração de quanto este número é grande. Imaginem o estado do Texas todo coberto com moedas de 1 cêntimo em 50 centímetros de profundidade. Pintem uma das moedas de vermelho e misturem com as outras todas. Agora, tapem os olhos a um homem e ponham ele em qualquer parte do estado que vocês queiram. Depois, digam a esse homem que ele pode viajar para qualquer parte do estado e demorar o tempo todo que ele quiser. A sua missão seria que ele teria que achar o cêntimo pintado de vermelho. Ele tem que ser 100% preciso na sua primeira vez. Seria mais fácil para ele fazer isso que as 8 profecias serem realizadas num só homem. Isto é o quanto é incrível a profecia cristã é. Certamente, as mesmas probabilidades têm que ser aplicadas com o anticristo. Neste vídeo, vamos ver claramente quem é o anticristo. Vamos ver 11 profecias relacionadas com o anticristo e vamos ver que há só uma entidade em todo o mundo que encaixa perfeitamente nessas 11. Ao fazer isto, espero que as pessoas fiquem sem dúvidas. Primeira profecia. Apocalipse 17:3 diz: "E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata." Já que a Bíblia define os seus próprios símbolos proféticos, o que é que ela diz em relação a uma mulher? E o que é que diz em relação a uma besta? Em Jeremias 6:2 diz: "A formosa e delicada, a filha de Zião." Então uma mulher é a igreja, em profecia. O que é a besta em profecia? Em Daniel 7:17 diz: "Estas grandes bestas, que são quatro reis." A profecia assim o diz, que a mulher, que é a igreja, vai se juntar à besta, que é uma nação. Aonde é que em toda a terra se vê a igreja e uma nação juntos como um poder político hoje? Em Daniel 7:23 também diz que o quarto animal seria único em toda a terra, diferente de todos os outros reinos, que jamais existiram antes ou depois. Esta profecia só pode ser realizada numa nação chamada a Cidade do Vaticano. E é claro que a Cidade do Vaticano também é a Igreja Romana Católica. Segunda profecia. Apocalipse 17:3 diz: "E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e tinha 7 cabeças e 10 chifres."
O apóstolo João declara à besta, que claro é a nação, com 7 cabeças. O que é que estas 7 cabeças representam em profecia? Durante a sua visão, o anjo explica-lhe o que é que estas cabeças querem dizer na realidade. Mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 9, diz: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Esta profecia tem 2 significados, mas o principal significado é que esta besta, onde a mulher se assenta, é um aglomerado de nações que já passaram e que hão de vir. No mesmo capítulo, versículo 10 diz: e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Em Apocalipse 13:2 mostra que a besta que sai das águas é um aglomerado de nações que já existiram. E diz: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de um leão. Todos estes animais são encontrados no capítulo 7, em Daniel. Esta simbologia da besta ter 7 cabeças e ser formada de vários animais, na prática significa que é um aglomerado de tradições de homens vindas desde a Babilónia. Esse aglomerado de nações pode ser visto hoje em dia claramente no sistema romano-católico, como por exemplo o louvor do sol, que vem da Babilónia, as leis persas, que eram irrevogáveis, as filosofias gregas, que esse sistema mantém ainda hoje, o sistema político romano e a idolatria, claro que é bem óbvia, fazendo as pessoas louvar as estátuas, vem de qualquer um destes 4 impérios. Este tópico é muito complexo para o podermos aprofundar hoje. Temos que deixá-lo para outro dia. O segundo significado desta profecia, como já vimos em Apocalipse 17:9, diz que as cabeças também são montes. A palavra monte também pode ter o significado de colina. Agora, a Igreja Romana Católica admite na Enciclopédia Católica, página 529, citando: é dentro da cidade de Roma, chamada da Cidade das 7 Colinas, que toda a área do Vaticano está agora adequadamente confinada. Terceira profecia. Em Apocalipse 13:18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Esta profecia declara que haverá um homem que estará sobre a cabeça deste sistema e esse homem terá um nome com um valor numérico de 666. A verdade é que a Igreja Romana Católica tem que sempre ter um homem como o líder. Quando o Papa morre, um novo Papa é imediatamente elegido para ser posto no seu lugar. Ele vai empunhar o gabinete, o poder e o nome do Papa anterior. Todos os Papas têm exatamente o mesmo título no gabinete, na posição de Papa. E qual é que é o nome que eles todos têm? Vicarius Filii Dei, que é o latim para substituto do Filho de Deus. Os católicos mantêm que a Igreja é uma sociedade visível que tem que ter uma cabeça visível. O que é interessante acerca da língua no latim é que as letras têm um valor numérico. Então, o que nós temos que fazer só é ver o valor numérico em Vicarius Filii Dei. E quando nós calculamos cada letra como nos é mandado fazer para calcular, chega-se ao total de 666. Quarta profecia. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Apocalipse 13:1. A profecia prevê que esta besta que sairia das águas seria uma besta que falaria blasfémias. Agora temos que ver como é que a Bíblia define o que é uma blasfémia. E só há 2 casos em toda a Escritura onde é definido o que é uma blasfémia. A primeira definição é quando um homem clama ser ele mesmo Deus. Como está escrito em João 10:33, os judeus responderam, falando para Jesus, é claro, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia, porque sendo tu um homem, te fazes Deus a ti mesmo. A segunda definição na Bíblia diz que quando um homem clama que pode perdoar pecados, é uma blasfémia. Em Lucas 5:21, eles outra vez estão a falar sobre Jesus, dizendo: quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Como acabámos de ver pelas Escrituras, a primeira definição de blasfémia é quando um homem diz ser Deus.
Será que o Papa diz ser Deus na Terra? O Pontífice Romano julga todos os homens, mas ele é julgado por ninguém. Nós declaramos, afirmamos, definimos e pronunciamos para ser sujeito ao Pontífice Romano é para qualquer criatura humana necessário para a salvação. Aquilo que se falou de Cristo, tu tens subjugado todas as coisas debaixo de seus pés, pode bem ser verificado em mim. Eu tenho a autoridade do Rei dos Reis. Eu sou todos, em todos, acima de todos. Então que Deus Ele mesmo e eu, o Vicário de Deus, temos um consistório. E eu sou capaz de fazer tudo o que Deus pode fazer. Estas palavras que eu acabei de ler foram escritas na bula Unam Sanctum pelo Papa Bonifácio VIII. O Papa e Deus são o mesmo. Então ele, o Papa, tem todo o poder na terra e no céu. O Papa não é só o representante de Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo ele mesmo, escondido debaixo do véu da carne. Como vimos, a segunda definição de blasfémia é quando um homem clama poder perdoar pecados. Será que o Papa afirma poder perdoar pecados? Esta autoridade judicial até inclui o poder de perdoar os pecados. E Deus, Ele mesmo, é obrigado a permanecer nos julgamentos do seu Padre. E para perdoar ou para não perdoar. Segundo, a que eles recusem dar a absolvição, dado que o penitente seja capaz disso. Profecia número 5, 6 e 7 são encontradas no Apocalipse 17:8. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo. A profecia aqui declara que esta besta vai estar no ativo durante algum tempo, depois vai estar no inativo e depois virá outra vez. Em outras palavras, uma besta que teve com o poder, depois não esteve com o poder e vai voltar outra vez a ter o poder. Será que a história confirma que estes três eventos aconteceram com o Vaticano? O Vaticano tornou-se num poder político quando Vigílios subiu à cadeira do papado em 538 AD, debaixo da proteção militar de Belisário. O Vaticano perdeu o seu poder em 1778, quando Napoleão enviou o seu general Louis Berthier, que entrou em Roma, no Vaticano, e aboliu o governo papal e estabeleceu um governo secular. Então, em 7 de julho de 1929, nós lemos isto. Esta manhã há um outro Estado independente e soberano no mundo. Primeiro-ministro Mussolini e o cardeal Gaspari assinaram a independência soberana da cidade do Estado do Vaticano em existência. O Vaticano recuperou o seu poder de Estado e Igreja outra vez. A profecia foi cumprida. O Vaticano foi um poder de 538 até 1798. Depois não foi um poder de 1798 até 1929 e voltou a subir outra vez como poderoso em 1929. Oitava profecia. Em Apocalipse 13, do 5 ao 7, diz: E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Em profecia, um dia significa um ano. Um mês bíblico são 30 dias. Isto significa que 42 meses são 1260 anos em profecia. A 12 de março do ano 2000, o Papa João Paulo II admitiu, na mundialmente publicada Mea Culpa, que o Vaticano realmente matou milhões de pessoas entre o ano 538 e 1798. Então agora vamos fazer contas. 1798 menos 538, resultado 1260 anos, em que Roma iria fazer guerra contra os santos e vencê-los, por ensinarem outra fé contrária aos ensinamentos da Igreja Romana Católica. Os registros históricos mostram o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. Nona profecia.
Ele, a besta, pensará em mudar tempos e leis. Daniel 7:25. A profecia diz que este poder vai pensar que tem o poder para mudar os tempos e a lei de Deus. Será que eles realmente pensam assim? O Papa tem autoridade para mudar os tempos, para revogar ou mudar leis. O Papa é de grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar até leis divinas. O Papa pode modificar leis divinas. A Bíblia diz, lembra-te para manter sagrado o dia de sábado. A Igreja Católica diz, não. Pelo meu poder divino eu aboli o dia de sábado e mando-te manter o primeiro dia da semana. E eis que todo o mundo civilizado se prostra em reverência e obediência ao mandamento da Igreja Romana Católica. Domingo é uma instituição católica e a sua reivindicação para a observância só pode ser defendido com os princípios católicos. Do princípio ao fim da Escritura não há só um verso que garanta a transferência do louvor público semanal do último dia da semana para o primeiro dia. 10ª profecia. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Nós vimos antes que uma mulher representa uma igreja, em profecia. Uma prostituta é sim uma mulher, mas uma mulher impura, porque ela comete adultério espiritual contra Jesus, o seu noivo. Será que todas as igrejas do mundo cometem adultério tal como a sua mãe lhes mandou? Se ela não tivesse tal poder, ela não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o 7º dia da semana, a mudança para a qual não há autoridade escritural. O Papa foi reconhecido como a autoridade acima de todos no mundo cristão pela Comissão Anglicana e a Romana Católica ontem, que o descreveram como o presente para ser recebido por todas as igrejas. Se uma nova igreja unida cristã fosse criada, seria o Bispo de Roma quem exerceria a primazia universal. A iniciativa de reunir todas as religiões foi assinada em 26 de julho do ano 2000. Ao assinarem esse documento, o Papa tornou-se a autoridade moral para todas as denominações cristãs em toda a Terra. Então o Vaticano agora controla todas as denominações em toda a Terra, inclusive a sua denominação, aonde você é um membro. 11ª profecia. Apocalipse 17:12. 10 reis receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui a profecia prevê que, mesmo antes do fim, o Vaticano Romano-Católico vai gerar uma regra global, assim separando o mundo em 10 regiões, ou 10 reinados. Será que isto já foi feito? Foi relatado que o clube teve o seu princípio em abril de 1968, quando líderes de 10 países diferentes se reuniram em Roma. A organização afirma ter as soluções para a paz mundial e prosperidade. O Clube de Roma foi encarregado com a missão de supervisionar a regionalização e a unificação de todo o mundo. As descobertas e recomendações do clube são publicadas de tempo em tempo num especial e altamente confidencial relatório que é enviado para a elite no poder para ser implementado. A 17 de setembro de 1973, o clube lançou um desses relatórios, com o título Regionalizado e Adaptado Modelo de um Sistema Global do Mundo. Este documento declara que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas económicas, em que se referiu a elas como reinos. Desde a última reunião do Clube de Roma, o planeta foi dividido em 10 regiões, ou 10 reinados diferentes. Com este vídeo, o Anticristo foi revelado para todos os que têm olhos para ver. Sendo que a profecia cristã é tão precisa, porque é que tantas pessoas escolhem em ignorá-la? A resposta está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira.
para que sejam julgados. Todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na injustiça. Aconselho a quem vê este filme para pesquisar tudo o que foi aqui demonstrado e dito. Gostaria de dizer que isto não é nenhum ataque a ninguém em pessoal, mas isto é um ataque ao sistema do anticristo, à obra-prima de Satanás e às obras das trevas. Por favor, pondere sobre o que acabamos de estudar. Pesquise e realize que é a verdade e que o tempo é muito curto. Jesus está mesmo às portas. Se tudo o que foi aqui dito é verdade, e é, vê-se claramente que o tempo é muito, muito curto. Se gostou do vídeo, faça um gosto e agradecia que partilhasse com todos os que puder. Ajuda a espalhar a verdade de Deus. E se gostou, inscreva-se no meu canal, é de graça, onde está um grande número de vídeos que, se você ainda estiver com dúvidas em relação a este tópico, certeza ficará sem sombra de dúvidas quando ver o resto dos vídeos que eu tenho acerca deste tópico. Que Deus o abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo se multiplique. Amém.